Nesse vídeo, nós vamos começar colocando o título do jogo com uma mensagem falando pressione qualquer tecla para iniciar, tá? Então, a gente vai aproveitar essa tela aqui, onde a gente já tem o texto de Game Over, e a gente vai copiar, duplicar esse texto, tá? Então, aqui, botão direito aqui no nosso objeto, a gente pode colocar aqui, ó, Duplicate, e ele vai já duplicar com todas as características. Então eu vou pegar aqui e já mudar o nome. Eu vou chamar aqui de Super Jump e vou deslocar ele um pouquinho para cima. Então apertando o W, né, a gente pode vir aqui, deslocar um pouquinho para cima. Vou escrever aqui o nome do jogo, então, Super Jump. Vou escolher uma outra cor, né, para ficar um pouquinho diferente ali do Game Over. Vou colocar um laranjado aqui. E eu vou duplicar também esse texto aqui, ó. Pressione espaço para jogar novamente. Então, eu vou selecionar ele aqui, botão direito, Duplicate, e vou arrastar ele um pouquinho para baixo. E vou trocar o texto pelo seguinte texto, né? Deixa eu ver, colocar aqui. Pressione qualquer tecla para começar. Daí a gente faz assim, qualquer tecla que a pessoa aperte, o jogo inicia. Para a gente poder visualizar melhor como que essa tela está ficando, eu vou esconder aqui o Game Over e o Pressione Espaço, vou selecionar os dois e desativar, tá? Porque quando, quando o jogo acaba, né, esses dois objetos são ativados novamente pelo script que a gente já fez. Então agora aqui podendo observar só a tela final, a gente consegue deixar isso aqui como a gente quiser. É, Vou mudar aqui o nome desse Game Object também para pressione, pressione qualquer tecla. Qualquer tecla. Só para não confundir com o outro, né? Que já tem o nome de pressione espaço. Aqui a gente pode também aproveitar e colocar os créditos do jogo, né? Então, eu vou duplicar aqui também, puxar aqui pertinho e vou colocar aqui o nome, né? Vou até chamar de créditos. E aqui é interessante, a gente já pode colocar nosso nome aqui, por exemplo, desenvolvido por Rafael Forbeck. Vou diminuir um pouquinho, apertando a tecla, deixa eu ver qual é, a tecla T. A gente pode vir aqui e mudar aqui como a gente quiser. Então eu vou deixar assim, deixa eu ver, vou deixar essa cor um pouquinho mais clara também, ficar mais discreto. Aí a gente pode posicionar da maneira que a gente achar melhor. Vou deixar ele aqui assim. Beleza. Então agora a gente precisa fazer a lógica, né? Quando a gente tiver nessa tela, a gente não quer que o jogo inicie e a gente quer que ele só inicie depois que a gente apertar alguma tecla, né? Porque se a gente apertar o play aqui, vai estar ali, né, o escrito, tudo, mas o jogo já vai inicializar automaticamente, né? Ele já gera aqui as plataformas, o texto está aqui, então isso que a gente não quer, né, fazer agora. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar o estado do player para que ele não inicialize automaticamente, né, como está ali. Então eu vou selecionar o player e o rigid body dele eu vou trocar de dinâmico, que está aqui, para estático, tá? Porque assim ele já não começa pulando, né, como estava ali. Então, ó, ele começa e fica completamente parado. Só que outra coisa que eu quero fazer também é esconder esses três textos que eu coloquei aqui. Então, no Game Manager, né, vou abrir aqui o script do Game Manager, eu vou precisar também da referência daqueles três textos, igual tem aqui, ó, que a gente já fez o Game Over e o Pressione Espaço. Então, eu vou colocar aqueles outros três também. Então, public tmp text, tá? Vai ser o título que a gente colocou. Vou colocar também o public
tmp text para a gente fazer o crédito e public tmp text para a gente fazer o pressione qualquer tecla. Pressione qualquer tecla. Beleza, vou salvar esse script e já vou passar as referências aqui pela Unity para eu não esquecer depois. Então, assim que terminar de compilar, eu vou selecionar aqui o Game Manager. E tá aqui, ó, são as três referências. Então, o título é esse aqui, Super Jump, eu vou arrastar para cá. O crédito é esse aqui, né? Eu dei o nome de crédito mesmo. E o pressione qualquer tecla é o pressione qualquer tecla, tá? Então, já passei as referências. Vou voltar aqui para o script. E ó, no momento que o jogo começa, aqui no Start, eu também vou esconder, né? Igual eu fiz aqui, ó, com o Game Over e com o pressione espaço, eu vou esconder essas três variáveis também, né? Os três textos. Então, o título, ponto GameObject, ponto setActive, passando false. E a mesma coisa para o crédito. Então, crédito, ponto GameObject, ponto setActive, passando false também. E por último, o pressione qualquer tecla. Agora que eu vi, escrevi com letra maiúscula. Eu vou arrumar aqui, né? Vamos colocar aqui com letra minúscula. Pressione qualquer tecla. Esse aqui vai perder a referência, então a gente vai precisar arrumar a referência lá na Unity também, né? Então, GameObject.setActive, passando false também. Tá, então, agora, quando o jogo começar, né, os textos vão ser todos desativados, né? Então, eles não vão mais aparecer. Beleza. Ah, não, só que é o seguinte, né? Eles precisam aparecer no começo, mas desaparecer quando o jogo realmente for para começar, tá? Então, a gente vai ter que criar uma variável para dizer se o jogo já começou ou não. Eu só vou arrumar aqui para passar o texto que mudou o nome. Ó, aqui no Game Manager, né? Eu pressione qualquer tecla, a gente perdeu a referência porque a gente mudou o nome dele. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma função aqui. Vai ser uma função void. Vou chamar de inicia. E essa função inicia, eu vou colocar essas três ações que eu coloquei aqui, ó, eu vou recortar elas daqui e vou colocar aqui. Porque quando a gente apertar uma tecla, aí sim a gente esconde, né, essas informações. Aliás, eu posso até deixar elas aqui, ó, eu vou voltar elas para cá, só que aqui eu vou colocar verdadeiro. Tá? Vou deixar aqui como true nessas três, tá? As de game over aqui, elas continuam como falso. Tá? Então vai ficar assim, ó. Mesmo que a gente desligue elas lá pela Unity, aqui elas vão ser ligadas. Eu até vou deixar separado, ó. Tá? Então as três que eu já tinha deixado ali, a gente vai deixar como true. E aqui na função inicia, eu vou deixar elas como falso, que daí eu desligo todas elas. E agora eu vou precisar de uma variável booleana, que eu vou colocar aqui, ó, bool. Eu vou chamar ela de jogando. E ela inicia como falso, porque o jogo inicia sem a gente estar jogando realmente. Tá? Inicia na tela de título, e aí quando a pessoa aperta uma tecla, aí sim, né, o jogo realmente vai ser iniciado. Daí vai mudar essa variável jogando para verdadeiro. Então vamos fazer isso. Ó. Aqui no update, antes da gente verificar aqui a tecla espaço, a gente vai fazer uma verificação, né? Eu vou abrir um espacinho aqui antes e escrever o seguinte, ó, if, ó, jogando, tá? Se não está jogando, ou seja, jogando é igual a false, né? Aqui igual, igual, né? Lembrando que é uma comparação. Se jogando for false, a gente vai verificar se a pessoa apertou qualquer tecla, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, if input ponto nkey, nkey down, dá para usar nkey down. Deixa eu apagar e escrever de novo.
está aqui, ó, NKeyDown. Tá? Então, se qualquer tecla for apertada, o NKeyDown não é uma função. Então, a gente não precisa colocar os parênteses. Se qualquer tecla for apertada, a gente vai trocar o valor de jogando para verdadeiro e a gente vai chamar a função inicia, que é essa função que está aqui. Aliás, a gente pode até fazer o seguinte, ó, pegar isso daqui, eu vou recortar e colocar aqui dentro da função inicia, tá? A gente vai trocar a variável ali para verdadeiro e aqui a gente simplesmente chama a função inicia. Então, o que vai acontecer? Quando não estiver jogando, se apertar qualquer tecla, ele chama a função inicia. E aqui dentro, ó, do jogando, né, desse primeiro if, então, depois que fecha o segundo if, a gente põe aqui return. Por que isso daqui, né? Para ele não precisar vir fazer essa verificação aqui. Então, enquanto não está jogando, ele vai ficar vendo se apertou alguma tecla. A partir do momento que o jogador aperta qualquer tecla, ele vai trocar jogando para verdadeiro, né? Vai desligar os textos que a gente colocou lá, e no próximo update ele vai passar aqui direto para cá, tá? E aí vai começar, enfim, o jogo vai começar, e no final, quando apertar espaço, o jogo reinicia, né? Então, por isso que a gente fez essa variável aqui para ter esse controle. Então vamos testar isso. Agora, se eu apertar qualquer tecla, deve sumir aqui, né, os textos. Só que o jogo ainda não vai iniciar, né, porque a gente ainda precisa ligar o jogador. Só quero ver se está funcionando essa primeira parte, né? Ó, tá tudo parado, eu aperto uma tecla, sumiu tudo. Se eu aperto espaço, né, reinicia o jogo. Posso inclusive apertar espaço, tá? Então aqui o jogo já está com o ciclo completo, né, da tela de título e é, a tela sendo reiniciada. Então, aqui dentro dessa função inicia, além disso tudo que a gente vai fazer mais uma coisinha aqui. Então, vamos escrever mais um trechinho de código. A gente vai pegar o próprio player rig, que a gente tem a referência aqui, né? Rig, que é o rigidbody, tá? Então, eu vou escrever aqui embaixo, dentro da função inicia, eu vou chamar o player rig ponto body type igual a rigidBodyType 2D ponto dinâmico, tá? Então, no momento que a gente inicia, a gente troca o tipo do rigidBody de estático para dinâmico. Então, agora sim, né? Quando a gente colocar para começar, o player vai começar a pular e o jogo segue normalmente. Outra coisa que é legal a gente fazer também é fazer o gerador das plataformas, gerar as plataformas só quando o jogo inicia, para não ficar poluído assim, ó, o título do jogo misturado com as plataformas. Então agora, ó, aperto qualquer tecla, né? Vai ligar ali o jogador e ele começa a jogar. Morreu, game over, aperto espaço, volta lá para o começo, aperto qualquer tecla e o jogo inicia, tá? Então, para fechar agora, né, nesse vídeo, eu vou só fazer o gerador gerar as plataformas só quando o jogo inicia. Então, voltando aqui para o código, aqui no Game Manager, a gente vai precisar da referência do gerador. Então, eu vou colocar aqui entre as minhas referências, vou colocar mais uma, que vai ser o public gerador, que eu vou chamar de gerador mesmo. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui no gerador, ó, ele está criando as plataformas dentro da função start, que é a função que é chamada automaticamente pela Unity. Então, se eu mudar o nome dessa função aqui para iniciar, por exemplo, e deixar ela pública em vez de privada, então eu vou deixar ela pública, né? Public void iniciar. Agora ela não vai mais ser chamada automaticamente, né? Porque é outra função, é a função iniciar, não é a função start. Então, agora eu posso voltar aqui no Game Manager e aqui dentro do Start, aliás, dentro do Inicia, a gente também vai chamar o iniciar lá do gerador. Então, gerador
ponto iniciar. Tá? Então ele só vai gerar as plataformas quando o jogo realmente for começar. Então agora só fica faltando a gente passar a referência do gerador para o Game Manager. Então o nosso gerador, vamos ver onde que ele está. Ó, ele está aqui e o Game Manager está aqui. Então eu seleciono o Game Manager, está aqui, ó, a referência esperando, a gente traz ela para cá. Então vamos ver, eu vou apertar play de novo. E agora ele deve, né, fazer todo o ciclo completo. Ó. Legal, ó, não gerou, né? Aí a gente consegue ler aqui o título, tudo certinho. Eu pressiono uma tecla, ó, ele gera as plataformas e o jogo começa. Quando eu encosto na mosquinha, game over, pressione qualquer tecla, pressione espaço, né? Volta para o começo e todo o ciclo é reiniciado. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer a pontuação do jogo e o recorde do melhor ponto até o momento.